Olá, pessoal, sou Celso Saita E eu sou o Luiz Gustavo. E sejam bem-vindos a mais um episódio do KPS Cast. e desta vez falaremos sobre salas de reunião. Será que é uma pauta recorrente na gestão de espaços? KPS Cash revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Luiz, é, é meio que tragicômico, eu diria, né? Quando eu converso com as pessoas, e não são poucas, o pessoal vive reclamando que falta sala de reunião, mesmo tendo investimentos em retrofits e sempre ampliando a quantidade de salas. O que acontece de fato? Celso, assim, eu compartilho da mesma questão. Toda vez que falam comigo sobre, olha, precisamos aumentar a quantidade de salas de reunião, eu falei, de novo? Né? É sempre uma situação estranha. E eu tenho, assim, uma convicção com relação a isso, é que existem duas questões. Uma relacionada ao espaço em si, a quantidade e a variedade dos tamanhos. Não é? E a outra relacionada à cultura de utilização de salas de reunião. Então, tudo que você precisa falar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, o pessoal vai para uma sala de reunião. E assim, o que acontece? Sala de reunião é para assuntos formais ou assuntos sigilosos. Por isso que é um espaço fechado, por isso que ele tem uma acústica aprimorada para o som não vazar. Quando eu preciso, por exemplo, utiliza-se sala de reunião em algumas empresas para salas de projetos especiais. O pessoal adesiva o vidro da divisória para ninguém ver o que está lá dentro, porque é um negócio confidencial, super, super sigiloso. Perfeito. Outras situações que você vai fazer uma reunião de time rápida, mas você se fechar numa sala de reunião para isso, não tem necessidade. Você nem vai usar a tecnologia que está lá. Então, eu entendo que existe uma grande. Não é nem subutilização, é utilização errada. Mas aí, quando você vai analisar o layout o espaço do escritório como um todo, você percebe que a pessoa não tem alternativa. Então, ou ela vai para a sala de reunião, ou ela vai para a sala de reunião. Ela não tem um espaço de colaboração para utilizar, um espaço semi-fechado que ela possa eventualmente puxar uma cortina, trazer um biombo para poder dar um pouco mais de privacidade para aquele grupo interagir, né? Ou mesmo um espaço aberto para se utilizar. E esse espaço aberto, ele pode ser tanto um espaço projetado para isso, como ele pode ser a área do café, que tem algumas mesas, um espaço de welcome lá perto da recepção que você possa utilizar para isso. Então, existem essas variedades, mas o problema tá muito relacionado a você criar tipologias. E para isso, Celso, e você deve concordar comigo, a gente precisa entender a empresa, entender como a empresa efetivamente funciona, né? E aí o que a gente precisa? Dados, certo? Bom ponto, Luiz. Então vamos separar em dois grupos iniciais, né? Uma efetivamente pode ser dimensionamento incorreto, a Uhum. quantidade está insuficiente para a demanda, e outra é os guidelines, né, que é mais comum a gente observar em grandes empresas, né, principalmente as multinacionais que têm estruturas mais bem definidas e desenham o uso dos espaços. Então, para as empresas menores que não conhecem esses conceitos, fica a primeira dica. Quando vocês têm essa tipo de questão ou problema, primeiro de tudo, é você definir como que é o uso desses espaços e não só colocar como uma norma interna, como uma regra. Porque o importante é fazer com que as pessoas entendam o porquê desses padrões e tem que seguir elas, né? Não adianta ficar só no papel, porque aí não Concordo funciona. com você.
Então, concordo com você. é natural que as empresas adotem algumas tecnologias também como reservas de reunião. E aí que eu observo também, você já deve ter passado por isso com seus clientes, aquelas pessoas que marcam e travam as salas de reunião de forma recorrente, semanal, quinzenal, mensal, não importa. E aí acaba não utilizando. E se, por exemplo, eu sou um desses caras e sou mandado embora, fica aquela sujeira travando a sala de reunião. Algumas empresas já observaram isso e via TI consegue eliminar essas reservas quando o login da pessoa demitida cai. Então, automaticamente tem um expurgo, tem a limpeza dessa sujeira. Mas se eu sou um colaborador folgado e reservei, bloqueei e continuo na empresa ainda, mas não utilizo, continuo a tendo esse problema. Ah, mas o sistema, a tecnologia, você até comentou um pouco antes de a gente iniciar a gravação, Luiz, que tem tecnologias que fazem o controle do check-in. Então tem a tolerância lá de X minutos. Se a pessoa não fizer o check-in, é liberado o uso daquela sala lá. Mas a questão dessa tecnologia ou dessa possibilidade de parametrização, ela funciona quando a reunião é pontual. Mas se eu preciso me planejar, eu vou abrir o calendário lá, não tem nenhuma sala disponível, eu só vou descobrir no dia depois desses X minutos. E aí não me resolve enquanto usuário. Por isso que É, a padronização e a conscientização é um grande primeiro passo também. eu acho que o primeiro de tudo, antes mesmo de você repensar um mix, né, de espaços de reunião, né, e aí eu falo de espaços fechados e abertos, ou semi-abertos, né, vamos pôr essas três categorias, é analisar como as pessoas estão utilizando as salas que eu tenho hoje. Né? Você comentou, né, da pessoa que fica, que a reserva constantemente em uma sala o dia inteiro, porque é o dia que ela vai para o escritório e ela não quer ficar sentado numa estação de trabalho. Ela é uma daquelas pessoas que perdeu a sala fechada, né, e foi pro mesão, e ela vai, reserva e faz de conta que aquela sala dela, e está lá o dia inteiro, a pessoa sozinha numa sala de reunião de 4 pessoas, que por prática, por experiência, é o tamanho de sala mais utilizado nas empresas. Né? Você está sempre precisando falar com uma pessoa, 2 pessoas, rapidamente, né? Entra numa sala. Né? Então, esse é um dos pontos. O outro é você efetivamente conseguir controlar o agendamento. Né? E aí a gente tem alguns exemplos que várias empresas utilizam, e esse custo tecnológico tem caído bastante, que é o sisteminha de reserva em que uma vez aquela sala e tem um sensor de presença. Obviamente, tem um sensor de presença que acende a luz. Esse sensor de presença, obviamente, se conecta com o áudio e vídeo, né? Então, o áudio e vídeo já liga, então a sala tá ali funcionando. Ela começa. Se ninguém entrou na sala e aquilo lá não funcionou, não ligou, 15 minutos depois, aquela reserva cai e ela volta para o sistema como uma sala que tá aberta. Ah, mas eu me atrasei numa outra reunião. So sorry. Se ninguém utilizou a sala, você pode chegar lá e fazer a reserva instantaneamente no tabletzinho lá, no padzinho, e entrar na sala e utilizar. Perfeito. É uma das utilizações. Você, às vezes, precisa uma coisa rápida que não estava planejado, você roda ali as salas, putz, tem uma aqui livre e na próxima meia hora não tem ninguém. E é o que eu preciso. Eu reservo, entro e pronto, utilizo. Então, esses comportamentos são o primeiro passo. Uma vez acertada a questão do comportamento, vamos analisar novamente como está sendo a utilização das salas. Está faltando realmente? Não, não está mais faltando. A gente faz uma pesquisa de satisfação, não encontra sala de reunião, em vez do item, em vez de top 3, está no top 10. Só que em vez dela estar em segundo lugar
terceiro lugar, ela está em oitavo lugar. Isso é um ganho fantástico de percepção do espaço de trabalho, por uma questão de comportamento, né? Ajustando o comportamento. E aí, Luiz, eu vou me permitir fazer uma provocação para as empresas de tecnologia, de software house, que têm esses sistemas aí. Porque eu adoro tecnologia, né? E eu estou Uhum. estudando muito a questão da aplicação da IA. Então, a gente adotar sensor, né? Essa parametrização de timer, onde não tem check-in, ela derruba a reserva para disponibilizar o espaço, tudo, isso para mim já é commodities, já existe no mercado. O que é incremental, e aí faço um convite de provocação para as empresas que trabalham com isso, que tal adotar a IA para monitorar essas reservas não utilizadas, mapear quem são esses usuários e começar a fazer campanha para respeitar a política de uso efetivo daquele espaço. Porque a gente começa a diminuir essas travas, né, de espaço não utilizado. Porque se é uma recorrência, né, ah, mas eu estava de férias tudo, então, poxa vida, libera para os colegas utilizarem. Ah, eu tive que fazer uma viagem de um congresso, seja lá o que for o motivo, ou entrei de licença, né? Por favor, né? O espaço é colaborativo, não é exclusivo da pessoa, né? Essas pessoas têm que ter esse grau de consciência. Mas, por outro lado, Luiz, dividir em duas vertentes de novo, tem empresas que têm acesso à tecnologia ou podem investir em tecnologia. E as empresas que não podem investir em tecnologia? Tem que entrar muito mais forte a questão cultural do uso do espaço. E aí eu vou entrar numa outra seara, que é justamente esse pós-pandemia, essa discussão da volta para o presencial, né, onde a ida pro presencial não pode ser simplesmente porque eu preciso ver as pessoas fisicamente lá. Mas qual que é o propósito do cara se deslocar do ponto A para o ponto B, que é a sede, o escritório das empresas, para estar lá de corpo presente, mas conectado na tela, conversando com alguém, assim como a gente está fazendo agora? Qual que é o sentido disso? Então a gente está passando por esse processo de adaptação, reformulação da ocupação dos espaços, onde o conceito não é posição de trabalho ou salas de reunião. Nós estamos falando muito mais agora de áreas colaborativas, né? Que para o presencial fazer sentido, tem que se ativar muito mais os trabalhos colaborativos, seja áreas de projetos, seja aqueles room rooms, ou qualquer nomenclatura que as empresas adotem, mas são espaços que não necessariamente é o tradicional sala de reunião, mas ambientes que propiciem que as pessoas que estão fisicamente produzam algo de forma colaborativa e presencial, que Uhum. o efeito é muito diferente de uma reunião online. Vamos explorar um pouco mais isso dentro do trabalho de Office Space, que é o que a gente entrega, Luiz? Sim, o que a gente. Eu sei que o pessoal, os nossos ouvintes devem estar cansados de ouvir falar sobre o retorno ao presencial e tudo mais. E a gente tem visto nas empresas, através das consultorias, a variedade como é que eu posso. A variedade de maneiras ou de ordens para retorno ao presencial. Tem pessoal falando em 100% de retorno ao presencial, pessoal falando de aumentar a quantidade de dias no escritório. Tem uma variedade muito grande e assim não é uma coisa linear, linear. Em cada uma das indústrias você vai ver empresas obrigando todo mundo a ir para o escritório, pegar banco. Banco vai desde 100% presencial até 2 dias por semana no escritório, ou 8 dias por mês no escritório, né? Então, é muito diferente. E uma vez que você tem isso, você começa a ter que entender as motivações
para a pessoa ir. Ah, um monte de gente falando para manter a cultura, para eu poder encontrar as pessoas, para eu poder colaborar e tudo mais. Você tocou num ponto importante. Não adianta eu cobrar a pessoa de ir para o escritório para ela ficar no fone fazendo reunião online. Não faz sentido isso. Ela até pode fazer, em algum momento do dia dela no escritório, reunião online, mas se ela passa o dia inteiro, aquele dia inteiro fazendo reunião online, ela podia estar em casa ou no escritório satélite, né? Numa situação que a gente falou lá na live com o Fusaro, eu descentralizar o escritório para ter esses escritórios mais satélites, e a sede da empresa é o lugar onde eu faço o onboarding das pessoas, a questão de registrar como é que é a cultura da empresa, um local para ir quando eu preciso colaborar em grupos maiores, né? Para a gente ter uma ideia, e aí é um número que a gente vem monitorando há bastante tempo. Nos anos 90, né, a gente tinha uma proporção de 30% de áreas colaborativas, áreas que a gente chama de áreas nós, áreas we, né, em inglês, e 70% de áreas individuais. Hoje, e isso já tinha começado antes da pandemia, tá? Você começar uma migração para mais espaços nós e menos espaços individuais ou espaços eu. Hoje a proporção tá exatamente invertida. 30% de espaços individuais e 70% de espaços colaborativos. Só que o espaço individual, ele não é só a estação de trabalho. Ele é a cabine telefônica, ele é um podzinho para fazer um trabalho de concentração. Então você vê que mesmo o local individual, ele não é uma tipologia só, ele é pelo menos três tipologias. Então você imagina, se para o individual eu tenho três, imagina para o colaborativo. É uma infinidade de tipologias, de maneira de você juntar as pessoas. Então, essa noção desses espaços, e aí vão entrar espaços fechados, semi-fechados e os espaços abertos de colaboração. E aí, como é que eu vou gerenciar tudo isso? Né? Eu tenho a questão de criar as políticas de utilização de cada um deles, e ao mesmo tempo, para aqueles que podem investir em tecnologia, usar a tecnologia. Mas como eu vou monitorar isso no caso de eu não ter a tecnologia para fazer reserva de sala e tudo mais? O velho Excel, né? Mas, se você tem condições de usar a IA, você conseguir. A IA monitora, seus e-mails. Então, se você usa o Copilot, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de uma empresa que usa a plataforma Microsoft e usa o Copilot. No Copilot você já pode ter uma IA agêntica que vai. Pô, Luiz, eu estou vendo aqui na sua agenda que nessas próximas 2 semanas você vai estar de férias. Vou derrubar a sua reserva semanal de reunião de time. E isso dá para fazer. Isso dá para fazer. É uma coisa que já existe. Não é. Por exemplo, eu estava assistindo uma live em que o cara estava explicando. Ele tinha um agente que escolhia a sala de reunião baseado no que ele ia precisar. Falou, ó, é a sala de reunião XPTO no sexto andar, que tem tudo. Estou fazendo a reserva. Quantas horas você precisa de reserva? Eu preciso de 2 horas. Beleza, a sala está disponível por 2 horas, tem todas as facilidades tecnológicas que você precisa. Precisa que eu encomende que eu peça um café ou um serviço de catering? Sim, preciso. Aí ela já mandava para o pessoal de facilities. Ó, pessoal de facilities, vai precisar de um catering na sala tal, dia tal, em tal horário. Isso tudo existe. E nessa linha aí, Luiz, a gente estava comentando um pouco antes de iniciar aqui oficialmente, a questão dos agênticos, ela tem uma interação que vai embutir uma inteligência de fato,
onde ao momento que a pessoa vai fazer a reserva, esse agente te pergunte: Ah, Luiz, só para confirmar, né? Essa reunião você vai fazer para quantas pessoas? É uma coisa confidencial ou não? Porque como você falou de tipologia, eu entendo Uhum. que as empresas podem ter vários espaços que, além da sala de reunião tradicional, fechadinha, etc e tal, tenha espaços colaborativos que aquela reunião, aquela demanda que você está reservando, você pode fazer em outro espaço. E aí, Com essa certeza. IA, ela vai conseguir ter essa leitura, fazendo essas entrevistas no momento da reserva e distribuindo o uso para os locais mais adequados e preservando, na medida do possível, as salas de reuniões tradicionais, que é o que o pessoal sempre reclama que não tem. Porque se Exato. usa de forma efetiva essas tipologias de ambientes colaborativos, eu acredito que a gente consegue minimizar em muito, né, essa falta de salas de reunião. Um outro ponto que você comentou que eu preciso destacar aqui, não é uma crítica, é uma observação, tá, pessoal? Para as empresas, por meio dos seus executivos, dessa gana, puxa, eu preciso ter meu pessoal presencial, de não cair no efeito presenteísmo, que o corpo tá presente, mas o espírito do cara tá totalmente descolado e não tá produzindo. E cair num efeito que é um tiro no pé, achando que vai ter mais produção porque o cara tá lá, sendo que se o cara tivesse remotamente, ia entregar muito mais porque ele não passou estresse no trânsito. Então, os desdobramentos de algumas medidas que hoje não é questão de, Celso, você está passando a mão na cabeça das pessoas, você está criando muita comodidade, etc e tal. Não é esse o ponto que eu estou questionando. O Uhum. ponto é o quão produtivo você quer que as equipes, que as pessoas, que a empresa produza, né? O ponto não é Uhum. onde ele está fisicamente, mas é o quanto que ele está engajado para fazer o que ele tem que fazer. Essa é a minha provocação. Eu vou usar até uma frase de de um livro que eu estou lendo no momento, que já vinha, é uma frase que já foi falada na década de 90, e ela foi relembrada por esse autor do livro que eu estou lendo. O trabalho não está onde você vai, está onde você está. Então, e isso casa perfeitamente com a sua colocação sobre presenteísmo. Não é, não é o ir para um lugar para o trabalho ser feito. Eu posso fazer o trabalho de qualquer lugar, desde que eu tenha as ferramentas comigo, né? Se eu não tenho as ferramentas para fazer em casa, mas eu tenho elas no escritório, eu vou me deslocar para o escritório. Um exemplo que eu sempre gosto de comentar, né, que é um exemplo de banco. O banco e todo mundo sabe, a parte de asset management, a parte de negociação de ações e tudo mais, que ela tem um link. Primeiro, que ela tem uma questão de segurança. Só ela é uma área fechada, com controle de acesso, que só quem pode entrar naquele espaço são altos executivos da empresa, selecionados, e quem efetivamente trabalha naquela área. Tem um controle de acesso rígido por conta de informação privilegiada. E tem um link específico, monitorado pelo Banco Central, para ser utilizado na sede do banco. Ou seja, o cara de asset não dá para trabalhar de casa. Ele tem que estar no banco todos os dias. Então, esse cara é um cara que a gente chama de desk-based, ele é 100% estação de trabalho e 100% presencial. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa. É isso e acabou. Em compensação, tem outros, por exemplo,
a gente vê que as agências físicas de banco têm diminuído em quantidade cada vez maior. As poucas agências que ainda existem estão virando espaços de experiência entre a marca e o cliente. Eles estão ficando esses espaços. Algumas viraram coworking para quem é cliente daquele banco, PJ, outros viraram espaços para você, para o seu gerente de relacionamento, passar um dia lá para vocês conversarem presencialmente, mas esse cara está muito mais rodando cliente ou trabalhando virtualmente de um determinado lugar, que pode ser a casa dele até, né, porque ele tem pano de fundo e tudo mais, né, tem background, do que efetivamente ele ter que se deslocar para o escritório, porque o trabalho dele está muito mais relacionado a isso. E aí eu coloco uma questão que pouca se fala muito, nós que pensamos no espaço de trabalho falamos muito, mas quem efetivamente está lá monitorando o espaço nem sempre está utilizando, que é o Activity Based Workplace. A, o espaço de trabalho baseado em atividades. E que as atividades mudam. Então a gente precisa entender, e isso é uma questão que nós na OptSpace temos como um dos nossos pilares, é realmente entender quais atividades são executadas no escritório ou precisam ser executadas no escritório e como elas são executadas, que tipo de tecnologia, que tipo de espaço, que tipo de amenidade, o que eu preciso ter naquele lugar para que as atividades que precisam ser executadas presencialmente na sede da empresa ou no escritório satélite precisam de suporte para serem executadas de maneira correta. Então, você vê que as coisas vão mudando e aí, efetivamente, o trabalho é executado onde eu estou e não no lugar para onde eu vou. Né? Então, na Então, realidade, no fundo, pessoal, o que a gente quer transmitir para vocês, que o modelo, né, mental da gestão tem que se adaptar às mudanças que ocorreram, né? O mundo exige muito mais engajamento para ter muito mais produtividade, e o engajamento vai ocorrer desde que seja feito o equilíbrio, né, entre a vontade de alguns gestores ou a demanda orientativa das organizações para o que de fato importa, que é o quanto cada profissional pertencente ao ecossistema vai produzir. E mais uma vez, não é o presencial que vai garantir a alta performance, mas é como que a pessoa se conecta ao propósito da empresa e vai fazer essa entrega. E aí volta para uhum, aquele jargão, né? Não é home office, né? É anywhere office, ou seja, da onde a pessoa estiver, desde que ela produza, tá tudo certo. Se ela não está uhum, envolvida num trabalho colaborativo, que ela tem que estar fisicamente para co-construir, né, aquele projeto, para que fazer a pessoa se deslocar, né? Então, essas provocações que a gente quer compartilhar com vocês, e esse é um dos principais motivos que nós criamos o Optimal Space. Porque se vocês não têm condições de tempo, energia, né, paciência, seja lá qual situação for, esse é o nosso papel. A gente vai até a empresa de vocês, nós vamos fazer o assessment, nós vamos estar conectado com as pessoas que trabalham, coletando insumos, dados, informações, nós vamos processar isso tudo para vocês e entregar de uma forma estratégica, e não apenas mais uhum, um relatório, mas sim com subsídios e pareceres. Olha, a gente percebeu esse movimento, a gente percebeu esta mudança, seja por questões internas, seja por questões do mercado. Quando eu falo mercado, é o mercado no contexto geral ou demanda do próprio cliente interno ou externo de vocês, falando, olha, tem uma oportunidade aqui de ajustar o espaço para atender uma demanda reprimida
e não necessariamente em simplesmente contratar mais metros quadrados ou fazer um novo retrofit por fazer, mas com foco para atender essas características. Para mais uma vez, o foco nosso é sempre aumentar a produtividade de vocês, porque a gente sabe o quão a margem é apertada, né? Vamos passar por um movimento da reforma tributária que vai apertar mais ainda a margem de vocês. Estamos aí numa discussão da escala 6 por um. Eu tenho acompanhado muito esse movimento porque eu faço parte de uma entidade de serviços, onde a gente tem pessoal em Brasília monitorando passo a passo. Mas a boa notícia, por enquanto, é que após a aprovação pela Câmara, quando bateu no Senado, o Senado falou: não, a gente não vai aprovar por aprovar, a gente quer entender qual que é a proposta dessa derrubada da escala 6 por um e abrir o diálogo com o mercado. Só que agora eles entraram em recesso parlamentar, né, tem esse período, mas não é prioridade do próprio Senado e o próprio governo federal, segundo a nossa percepção, meio que tirou o pé, que viu que não é tão simples assim e o Senado não vai aprovar. E como o Senado abriu espaço para o diálogo, né, então o mercado de serviços está mobilizado, cada um na tua frente, em gerar relatórios e informações para o Senado para demonstrar que não é simples e economicamente o que isso vai impactar, fora o risco de muitas empresas fecharem. Então, fazendo parênteses do nosso contexto aqui, Luiz, se você me permite, ao nosso público também, né, para aqueles que têm expectativa, que hoje trabalham a 6 por um e reduzir para 5 por um ou 4 por 3, eu até escrevi um post sobre isso, que talvez, né, e dependendo de como for aprovado, isso se retomado, vai virar 0 por 7, porque não vai ter emprego. Então as pessoas vão trabalhar zero, vai ficar 7 dias em casa, mas também não tem salário porque não vai ter empresas, não vai ter emprego mais. Então fica esse parênteses, esse cuidado adicional. Mas, Luiz, para a gente já partir para o encerramento aqui, eu vou pedir para você, então, ilustrar de forma prática o quanto o nosso trabalho pode contribuir neste momento de transição, de reavaliação da gestão de espaço, adotando esses espaços alternativos, esses espaços, ampliando esse leque de portfólio de espaços colaborativos, né, não só a área do café ou a sala de reunião tradicional, quais outros tipos de tipografia a gente pode entregar no nosso estudo para as empresas adotarem e ter essa flexibilidade para aumentar o engajamento e também fazer um pequeno spoiler, se você puder mostrar o título do livro, porque eu vou querer fazer o episódio para a gente comentar esse livro, inclusive. Pode deixar. E falando do livro, é o Unworking, é o livro deixa eu até pegar ele aqui, ó. É o livro do Jeremy Myerson e do Philip Ross. O Philip Ross é um cara que eu conheci da WorkTech, é um britânico. E o título completo é Unworking: The Reinvention of the Modern Office. Ou seja, a gente passa por uma leitura, né, de todo o retrospecto, desde dos primórdios, como surgiu o escritório, até a gente falar um pouco sobre esse futuro desse escritório com toda essa nova geração tecnológica, né? E esse novo mix de pessoas que a gente tem no espaço de trabalho e o impacto ainda, consequências do impacto da Covid-19, que independentemente de já ter passado bastante tempo, ela ainda persiste em termos de impacto no futuro. E citando um exemplo de como o nosso trabalho pode impactar positivamente, e falando duas coisas, né? A primeira, 80% do nosso custo, do custo das empresas, são as pessoas, esse custo, né?
10% são os espaços. E esses 10%, eles impactam e muito nos 80%. Então você imagina que ele nem é tão grande o custo se você comparar o tamanho, a quantidade de impacto que ele pode ter no seu percentual maior de gasto, que são as pessoas. Né? E falando de um exemplo prático que aconteceu entre 96 e 2003, né, na empresa Interpolis, uma empresa holandesa, eles fizeram todo um trabalho de análise baseado nas atividades que as pessoas exerciam dentro dos espaços e o que elas precisavam para exercer essas atividades. E todo esse trabalho foi feito e a economia de custo de operação foi maior do que foi de mais de 30%. E eles conseguiram uma taxa de ocupação efetiva do escritório acima de 80%. Isso é um número. O número, o sonho de consumo das empresas é algo entre 70% e 75% de taxa de ocupação média nos escritórios. Esses caras passaram de 80%. Ou seja, a eficiência e a eficácia do que foi pensado e implantado trouxe tudo isso de volta. E a gente está falando de uma época, mas a gente está falando de uma época que as pessoas tinham que ir para o escritório. Lembre-se que no mundo inteiro, o home office, ou o não ir todo dia para o escritório, é um negócio que já vem acontecendo há muito tempo. Eu, quando fazia trabalhos para a Nokia, no começo dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, já se falava em estações de trabalho sem dono, já se falava de times que iam menos que iam 3 vezes por semana no escritório, eu já não tinha estação de trabalho para todo o staff. Então, vocês veem que o nosso trabalho pode ter um impacto financeiro para os nossos ouvintes que são da área financeira das empresas, e um impacto humano de percepção do espaço para os nossos amigos de RH enorme. Né? Então fica o convite para vocês, ouvintes do nosso podcast, bater um papo conosco para a gente falar um pouco mais aprofundadamente sobre o que o OptSpace pode ajudar vocês na análise e na estratégia futura de ocupação dos seus espaços de trabalho. Então, pessoal, mais um episódio cumprido aqui. Vou pedir a permissão para vocês um espaço de tempo para a gente estudar esse título que o Luiz está estudando, que em breve a gente vai trazer episódios exclusivos sobre esse título, trazendo o porquê que esses dados chegaram a esse resultado e como que a gente pode entregar isso junto com vocês. Até a próxima. Até, pessoal!